Olá, seja bem-vindo ao nosso curso O que Jesus ensinou, o Sermão do Monte. E eu sei que provavelmente, se você é como eu, já deve estar ali, quando é que a gente vai começar a estudar diretamente o texto do Evangelho de Mateus, né? Eu peço a você que tenha um pouquinho de paciência, nós vamos aguardar um pouquinho, porque tem alguns aspectos introdutórios que são importantes. Eles vão ajudar você a compreender melhor o Sermão do Monte. À medida que a gente for estudando lá, abrindo diretamente o nosso texto bíblico, você vai dizer, puxa, agora eu entendo melhor, por conta daquilo que eu aprendi nas aulas introdutórias, né? Então, nesse sentido, hoje a gente vai olhar um pouquinho para esse contexto histórico, político, social e também religioso dos primeiros ouvintes deste sermão. É interessante que quando a gente inicia Mateus, especialmente se você começou ali uma leitura bíblica que segue a ordem dos livros bíblicos da Bíblia protestante, quando você termina o livro de Malaquias e você inicia o Novo Testamento já com Mateus, de certa maneira você percebe, eu ainda estou num ambiente bíblico da Palestina, mas tem muita coisa diferente, né? Porque realmente transcorreram muitos anos. A gente tem aí um período que os estudiosos hoje têm chamado de período do Segundo Templo. É o período de 515 antes de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, o período em que o Segundo Templo foi construído até o ano em que ele foi destruído. E é interessante isso, né? Porque o templo foi destruído no período babilônico, com a invasão babilônica, mas depois, no período persa, os judeus foram autorizados a retornarem para reconstruir Jerusalém, reconstruir também o seu templo. Em seguida, aquele império persa caiu debaixo do poderio, né? Foi conquistado por Alexandre, que estabeleceu o chamado Império Grego. E aquele império, na verdade, esse domínio grego sobre a Palestina prevaleceu mesmo depois da morte de Alexandre, porque o governo foi dividido entre 4 generais, e daí é interessante, se você tiver interesse em ler sobre esse tema, é um tema realmente instigante, né, da história e, de certa forma, afetou bastante a vida do povo da Palestina. Tanto é que houve uma revolta dos palestinos e um período em que os judeus governaram, né? Houve um período que a gente chama de período do autogoverno judaico, né? E esse período então prevaleceu até o momento em que os romanos tomaram o poder. Então a gente está ali no Antigo Testamento, termina de ler o livro de Malaquias, em um ambiente do Antigo Testamento, diante de instituições do Antigo Testamento, e aí nesse intervalo, né, esse salto de 400 anos entre Malaquias e Mateus, entrando no Novo Testamento, a gente já encontra, por exemplo, uma nova instituição, a sinagoga, a gente encontra já o rabinismo estabelecido dentro da sinagoga. O que é o rabinismo? É agora esses mestres, né? De certa maneira, a gente tem um ministério, vamos dizer assim, dentro da sinagoga, que é o ministério do ensino da palavra, o ensino da tradição, e os mestres responsáveis por esse ensino são chamados de rabis. E é nesse contexto que surge o chamado judaísmo, ou seja, a religião da sinagoga, a religião do rabinismo. Então, veja só, quantas mudanças acontecem. A gente ainda está na mesma Palestina, mas muita coisa mudou, muito tempo, né, transcorreu. Como a gente costuma dizer aqui no Brasil, muita água correu debaixo dessa ponte, né, entre Malaquias e Mateus, entre o período do início da construção do segundo templo e o período do século I, quando Jesus está vivendo o seu ministério, realizando o seu ministério, e a gente percebe os judeus cultuando ao Senhor no templo de Jerusalém. E é interessante nesse período, quando a gente pensa na instituição da sinagoga, que realmente ela não pode ser desconsiderada. De acordo com Daniel Ropes, a sinagoga era muito importante. A gente não tem como subestimar a importância desta instituição. O que a Câmara Municipal, a igreja representam para a cidade medieval, a sinagoga representava para os judeus. E todos os judeus, sem exceção,
iam à sinagoga para resolver todo e qualquer negócio administrativo e legal, e não só para os cultos. Então não era só uma instituição que a gente chamaria hoje de instituição religiosa, era uma instituição que regulava a vida civil. Isso era tão forte que ser expulso da sinagoga constituía um grande problema, como diz Daniel Ropes, constituía uma desgraça. Adentramos no território de Mateus. Então a gente tem sinagoga, tem rabinismo, tem judaísmo, né? Os judeus estão sob o Império Romano, lembrando que quando terminamos a leitura do Antigo Testamento eles estão debaixo do Império Persa, então algumas coisas aconteceram ao longo desses anos todos, não é? E aí a gente percebe também que esses judeus da época de Jesus usam o hebraico como idioma litúrgico, mas eles falam em aramaico na vida comum, né? O aramaico surgiu ali no contexto do exílio babilônico. Eles também sofrem influências da cultura persa, da cultura grega, da cultura romana. Existe, especialmente no ambiente da diáspora, né? Ou seja, lá onde os judeus estão espalhados em outras cidades, as cidades pagãs, surge um novo tipo de israelita, muito mais cosmopolita, mais aberto a novas ideias. E especialmente no âmbito da Palestina, nós temos agora essênios, fariseus, saduceus, herodianos, zelotes. A gente vai lendo todos esses rótulos, né, que aparecem já no Evangelho de Mateus, e a gente fica se perguntando, o que é isso? Que grupo é esse? Eu estava lendo o Antigo Testamento e esse pessoal não estava lá. A gente também tem um governo híbrido, ou seja, existe o sinédrio que regula a vida civil e religiosa dos judeus, mas ao mesmo tempo todos os judeus e, por conseguinte, o próprio sinédrio estão também debaixo da autoridade de Herodes, né? Aí a gente vai ter toda uma dinastia de Herodes que vai se desdobrando ao longo do Novo Testamento. Nós temos também toda essa estrutura debaixo do poderio romano, do Império Romano. Existe uma expectativa também sobre a vinda do Messias. Então, os diferentes grupos, na sua maioria, dizem, aguardamos um Messias, o Messias virá. Mas existem diferentes entendimentos sobre esse retorno do Messias. E daí diferentes debates. A gente percebe que em algumas situações o Senhor Jesus Cristo é confrontado pelas autoridades, pelos estudiosos da lei, pelos fariseus, né, pelos escribas, pelos mestres da lei, porque existiam opiniões diferentes sobre quem seria o Messias ou como ele se manifestaria. Em alguns momentos parece que Jesus não se encaixa em algumas expectativas, enfim. Esperavam por o Messias? Sim. Como ele viria? Quem ele seria? E detalhes sobre esse Messias. Então existia muita diversidade de pensamento, vamos dizer assim. E é nesse ambiente, né, muito complexo que os primeiros ouvintes do Sermão do Monte são chamados a seguirem com Jesus. Um ambiente que não era tão simples assim como a gente imagina. A gente normalmente diz a nossa sociedade aqui no Brasil, século XXI, é bastante complexa, mas a sociedade onde Jesus viveu no primeiro século, sem dúvida, trazia uma série de desafios, né, para aqueles que o seguiam, para aqueles que caminhavam com ele no discipulado. É nesse sentido que a gente vai olhar rapidamente para o contexto histórico, para o contexto político e também para o contexto social daquele século I. E como eu disse, né, nós somos leitores brasileiros, estamos em um contexto um pouco diferente e a gente às vezes não pode nem sequer medir, ter uma ideia do que realmente signifique andar com Deus em um país desarticulado, oprimido por dominação estrangeira. Essa era a situação da Palestina no século I. Quando nós pensamos nessa situação da Palestina, só para a gente ter uma ideia do que aconteceu, Israel caiu sob o domínio da Babilônia no ano 606 a.C. e prosseguiu como um povo subjugado até o ano 135 depois de Cristo. Em 606 a.C., Israel foi tomada pelos babilônios, Judá foi tomada pelos babilônios. Em 587 até 586 a.C., Jerusalém, incluindo o primeiro templo edificado por Salomão, foram destruídos e o povo foi levado para o exílio. E naquela ocasião, diante da impossibilidade de cultuar na cidade santa, nasceu a sinagoga. Ali
é que nasceu a sinagoga. E esse período se encerrou no ano 539 a.C., quando Babilônia caiu diante de Ciro o Grande da Pérsia e os judeus puderam retornar para Israel, como você pode conferir nesta tabela. E é certo que, sob a liderança dos macabeus e asmoneus, os judeus tiveram até uma folga da autoridade estrangeira. Então perceba aí, essa tabela que é apresentada para você vai mostrar isso, que entre os dois testamentos houve um período de autogoverno judaico. Nesse período a gente tem judeus que tomam a terra e dizem: nós vamos governar. Em primeiro lugar temos os macabeus, existe uma história sobre eles registrada nos escritos que a gente chama de apócrifos, né? Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, que você encontra nas Bíblias católicas. Mas basicamente o que ocorreu foi isso: no ano 165 a adoração no templo foi restaurada. Por quê? Porque anteriormente, no período grego, houve um período de dominação grega, e naquele período o templo foi profanado por Antíoco IV. A adoração, quando os judeus então se revoltaram diante daquela tentativa de impor, o paganismo, impor o helenismo na cultura judaica, naquele momento então a gente tem essa luta, essa revolta dos macabeus, a adoração do templo sendo restaurada, e a partir daí os judeus começaram a comemorar, a celebrar a chamada festa da dedicação, ou seja, o momento em que o templo foi purificado dos ídolos pagãos, e foi retomado o calendário litúrgico, e os servos de Deus naquela dispensação puderam retornar às atividades de adoração no Templo de Jerusalém. Em João 10, 22, a gente encontra inclusive um registro desta prática, da celebração da festa da dedicação na época de Jesus. Naquele tempo, então, assumiu Judas Macabeu. Ele assumiu a liderança do país por um período curto, de 164 a 161 a.C., e em seguida Jonatas Macabeu assumiu durante um período um pouco maior, iniciando no ano 161, indo até 142 a.C., pelo menos próximo disso. Em seguida, esse governo sob a família dos Macabeus deu lugar à dinastia dos Asmoneus, tendo João Hircano sido o primeiro desta dinastia, João Hircano I. No ano 135 ele reinou até o ano 104, do ano 104 até 103 um mandato muito curtinho, Aristóbulo I, 103 até 76, um período maior, Alexandre Janeu, 76 a 67, Salomé Alexandra, e de 67 a 63, Aristóbulo II, sendo que naquele ano, então, a gente tem a Palestina caindo agora sob domínio do Império Romano. E vejamos bem, esse período teve uma importância. Por quê? Porque, de certa forma, configurou no coração dos judeus um espírito nacionalista, ou seja, nós podemos tomar nossa terra, nós podemos governar nossa terra, nós podemos expulsar os pagãos. Então toda essa ideia de empreender revoltas armadas para expulsar o povo opressor e retomar, vamos dizer assim, a gestão, o governo do próprio país. Então existia um anseio já por libertação de Israel, que de certa maneira chegou até eles por meio dos profetas, dos últimos profetas do Antigo Testamento, mas agora eles estavam abertos, de certa forma até assim, bastante impactados, e se deleitavam nessa ideia do herói nacional que seria capaz de expulsar o mal, expulsar os pagãos pela espada, estabelecer um reinado de paz e também de prosperidade. Quando Jesus chega, então essa era a expectativa que existia na época. Muitos estavam se perguntando: será que esse Jesus é o nosso libertador que vai expulsar os romanos pela força, pelo poder da espada? Mas o fato é esse: responder à violência dos opressores com violência não conduziu a bons resultados na história de Israel.
foram empreendidas algumas revoltas judaicas, né? Sempre articuladas por nacionalistas, de 66 a 73, depois de 132 até 135. Essas revoltas não contribuíram para libertar efetivamente Israel do poder dos romanos. Pelo contrário, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi literalmente arrasada por Tito, o general romano, e o segundo templo foi totalmente destruído, a cidade foi destruída. E quando se pensava, bem, agora com essa lição, né, como foi difícil a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, quando chegamos no ano 132 até 135, nesse período, né, de 132 a 135, tem essa nova revolta de Bar Kokhba, e os judeus, a partir dessa revolta, são absolutamente esmagados pelos romanos, e eles são expulsos da Palestina, são exilados até os tempos modernos. Eles só retornaram, né? A gente só tem Israel sendo reconhecida como nação novamente, sendo estabelecida como nação em 1948. Olha só como essas iniciativas de revolta armada não conduziram a bons resultados, né? E vamos pensar na condição dos judeus sobre os romanos. Naquele momento do século I, existia a chamada classe rica, uma classe que vivia em grande conforto, né? Então a condição dos judeus sobre os romanos variava, sendo muito confortável para os ricos, muito sofrida para os pobres. Alguns judeus eram favoráveis ao governo e apoiavam, de certa forma, esse governo. Alguns não chegavam a apoiar, mas eram resignados. Diziam, olha, é melhor a gente ter aí os romanos mantendo a ordem do que ter uma guerra civil. Alguns eram resignados assim. Existiam aqueles que colaboravam mesmo, especialmente as famílias dos saduceus, dos sumos sacerdotes, e esses que eram colaboradores normalmente desfrutavam de grande privilégio e de grande riqueza. Alguns do sinédrio eram altos comerciantes de trigo, de vinho, de óleo, lenha. Outros eram ricos proprietários de imóveis. Lucas menciona, por exemplo, lá no capítulo 12, de 13 a 21 do seu evangelho, um aristocrata latifundiário que senta ali pensando, vou fazer isso e aquilo amanhã, vou expandir os meus armazéns e por aí vai. Ele também menciona lá no evangelho dele, Lucas 16, 19, aquele rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, todos os dias se regalava esplendidamente. Um pouco mais adiante no Novo Testamento, na carta de Tiago, Tiago 2,2, nós temos aquele servo de Deus falando sobre o homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, que se sentava, que participava inclusive da vida da igreja. Então vários judeus tinham ligações importantes, chegando mesmo aos círculos diretamente associados com o imperador e a sua família, e especialmente na época de Herodes o Grande, a cidade de Jerusalém se tornou tão opulenta para esta classe especificamente, que ela se tornou uma espécie de modelo para outros países por suas maneiras requintadas. Quando o pessoal queria saber assim, como é que eu me porto, como é que eu me visto para frequentar ou para comparecer a um banquete? Quais são as regras de etiqueta nesse banquete? Eles pensavam, vamos buscar o exemplo daquilo que é realizado em Jerusalém, na corte de Herodes o Grande. Ou seja, o país se tornou uma referência, vamos dizer assim, de vida rica e de hábitos requintados para o mundo todo naquela época. Outro estudioso, Daniel Ropes, diz o contrário. Para ele não existia uma classe média naquela época. Ele dizia o seguinte, que quando a gente olha, né, tanto no Novo Testamento, quanto também no Talmud, ou nos escritos, ou olha para os escritos de Joséfo, a impressão que se tem é que não existia uma classe média, ou que se existisse ela era muito pequena, na verdade, né? Até a própria ideia de burguesia, como ele diz, como nós a conhecemos, é um fenômeno recente. Mas ali, especialmente em Roma, na Grécia, as cidades, enfim, que tinham um regime mais pagão ou mais gentílico, né, elas, de certa maneira, nessas cidades existiam pessoas numa posição intermediária. Então, nas cidades da Palestina, que tinham esse tipo de gerência ou de gestão, as chamadas cidades gregas, então até podia existir isso, mas normalmente nas cidades palestinas, nas cidades verdadeiramente judaicas, regidas por judeus, essas cidades realmente elas mostrariam uma classe rica e uma classe pobre. A ideia de um judeu burguês, de acordo com Daniel Ropes,
só seria realmente encontrada na diáspora, ou seja, ou em países lá fora da Palestina, ou em cidades da Palestina, onde a gente tivesse uma gerência, ou que fossem cidades gregas, tá certo? O que a gente pode dizer com grande segurança é que para os pobres a vida não era fácil. Os pobres são chamados Ham-Ha-Ares, o povo da terra, os incultos. Em João 7,49 a gente tem um fariseu que diz isso, né? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Era assim que normalmente os eruditos fariseus consideravam os pobres. Esses estudiosos também, a Christiane Saunier e o Bernard Roland, eles vão dizer o seguinte, que um bom número de escribas se encontrava nessa faixa. Eles também eram considerados pobres, porque os escribas, como a gente vai ver, eram impedidos de receber remuneração por seu trabalho, né, que era um trabalho de transcrição dos livros bíblicos. Além disso, a gente tem então essa grande massa, a massa popular, a massa do povo, que era a massa que apoiava os fariseus, né? Os fariseus faziam muito uso, eles eram muito influentes entre esse povo mais simples, que eles se mostravam com toda aquela pompa e como líderes espirituais muito respeitáveis, e de certa maneira essa classe pobre era usada como uma espécie assim, de apoio, de massa de manobra realmente dos fariseus. É aquele povo mais simples que sofria pacientemente aguardando a intervenção libertadora de Deus. A pobreza dos judeus chegou inclusive a ser alvo da chacota nas comédias pagãs. Nessas comédias eles eram apresentados como pedintes, pessoas que só tinham uma camisa para vestir, obrigado a alimentar-se de comida para porcos, né, das chamadas alfarrobas. E a gente precisa entender que os pobres eram divididos em duas categorias: aqueles que conseguiam garantir a sua subsistência pelo trabalho, né, trabalhavam em um dia e aquilo que ganhavam era o suficiente para comerem ali, manterem as coisas muito básicas, com muito aperto, e outros que não conseguiam nem isso, ou seja, dependiam totalmente da ajuda alheia. E nesta categoria dos pobres estavam os escravos, os diaristas, os escribas, como eu disse, eram proibidos de receber qualquer remuneração pela sua atividade, e então o escriba ele só tinha uma condição melhor se ele tinha uma família que podia ajudá-lo e mantê-lo, e aí sim ele podia desfrutar de uma condição melhor, mas apenas dependendo da função dele, da atividade que ele exercia, ele estava realmente numa situação de aperto. A maioria dos sacerdotes também eram muito pobres. Então lembra que eu falei que os sumos sacerdotes, ou os ligados à família ao sumo sacerdócio, eram a aristocracia, muito ricos, mas esses mais ricos às vezes assaltavam o tesouro do templo para manter o seu luxo, né, para continuar tendo acesso a todo o conforto que eles achavam que precisavam, e os sacerdotes, quando iam lá, os mais pobres não tinham recurso para eles. Lembremos-nos de que os sacerdotes eles eram sustentados pelos dízimos entregues no templo, mas com esse saque contínuo feito no tesouro do templo, eles ficavam muitas vezes então sem condições, e alguns sacerdotes mais pobres morriam de indigência. Além disso, nessa categoria de mais pobres estavam os pequenos proprietários agrícolas, eram pessoas que basicamente trabalhavam para subsistência, estavam fora, vamos dizer assim, da vida econômica, porque eles usavam o escambo, né, a troca. Trocavam uma cabra por sal, trocavam verduras por outra coisa, por cereais, e por aí, e desta maneira eles prosseguiam. E existiam certamente os mendigos. Entre os mendigos estavam muitos leprosos, todos aqueles atacados de doença de pele, todos que eram considerados impuros. A maioria dos doentes e possessos provavelmente se mantinha com esmolas naquela época, e muitos eram endividados. Quando a pessoa ficava endividada, muitas vezes ela se vendia como escrava, ou simplesmente ela tinha que abandonar tudo que tinha, né? Às vezes era um pequeno proprietário, tudo era tomado pelos impostos, como nós veremos aqui, eles perdiam tudo e agora não tinham mais nenhum bem, estavam na categoria de endividados, empobrecidos. Então parte dessas dívidas decorria de tributação.
sobre os judeus incidia uma carga tributária significativa. Então, quando Jesus proferiu o Sermão do Monte, olha só, quando ele disse assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, a gente hoje, né, século XXI, no Brasil, a gente interpreta isso de forma muito espiritual, é uma coisa que a gente sublima, né, espiritualiza. Mas ali não, eles estavam pensando, gente, perdoar a dívida, porque o elemento da dívida, dívida material, financeira, era uma realidade para as pessoas mais pobres. Então, muitos dos que ouviram o Sermão do Monte estavam cheios de indignação. Por quê? Por causa dos impostos. Numerosas queixas evidenciam que os tributos em geral eram tidos como opressivos, é o que diz Gerd Theissen. Ele diz assim, após a morte de Herodes, reivindicou-se de seu sucessor que suspendesse determinados impostos. Reclamou-se diante de Augusto de impostos pessoais muito elevados. Palestinenses e sírios pediram a Tibério uma redução do tributo, e todos esses pedidos foram negados. Ou seja, eles pediam para reduzir o tributo, mas não havia redução. O Daniel Ropes vai dizer isso. Ele diz, os impostos deixavam os judeus furiosos. Não se trata de terem sido mais pesados do que nas outras províncias. Ele vai colocar aí nessa citação que, de certa maneira, era isso, né? Os judeus estavam sendo tratados como a grande maioria de outras nações, mas era isso. O sistema gerava indignação, primeiro, pelo modo como os impostos eram cobrados. Eles eram cobrados pelos notórios publicanos, ou seja, esses cobradores que se enriqueciam à custa dos contribuintes. Os romanos não se importavam, por exemplo, se eles estabelecessem um imposto, por exemplo, de 1 denário, mas o publicano dissesse, é 1,5 denário, ou são 2 denários, o importante é que o romano recebesse o denário dele. E aquilo que o publicano quisesse cobrar, isso então fazia com que os publicanos se enriquecessem, e quanto mais ricos, mais odiados pela população mais pobre. Mas os judeus, eles não se conformavam, porque todo esse dinheiro ia para o chamado fiscus, para o tesouro imperial. Ou seja, eles entendiam, isso não está retornando, não tem nenhum benefício para a gente. E além dos chamados impostos romanos estaduais e os impostos aplicados pelo império, havia os impostos religiosos destinados ao templo e aos sacerdotes, paralelos à maioria desses tributos estaduais, e como diz Daniel Ropes, a dupla carga tributária era excessiva. Então você está começando a entender como é que estavam as pessoas que ouviram o Sermão do Monte, vivendo numa sociedade extremamente desigual, uma sociedade que de certa forma parecia um barril de pólvora com muitos anseios revolucionários, e veja só, todo mundo desconfiava de todo mundo, porque existia desconfiança entre mestres e alunos de escolas rabínicas diferentes. Uns que diziam, esses alunos daquela escola ali não são muito bíblicos não. O mais bíblico é a minha escola rabínica, o meu mestre, o meu rabi, esse sim interpreta corretamente o Antigo Testamento. Aquele outro lá, não é bem isso não. E aí existiam essas disputas internas entre escolas teológicas, vamos dizer assim. Né? Existia também as disputas entre os fariseus e os saduceus, que eram de partidos diferentes, tinham interesses diferentes, tinham convicções diferentes, ficavam, de certa forma, policiando um ao outro, um puxando o tapete do outro. Existia desconfiança entre os evasivos, ou seja, aquelas pessoas que estavam ali, mas diziam, olha, deixa esses romanos aí, o que eu quero é viver minha vida. Mas do outro lado existiam os nacionalistas que diziam, não, a gente tem que buscar o melhor para o nosso país, expulsar esse pessoal do mal, e se você não entra na nossa luta, você é um conivente, né? E o mal só existe porque os bons não se posicionam, e por aí vai, e nós temos que implementar a nossa ação política para transformar essa situação. E aí esses eram chamados nacionalistas zelotes, né? Nos zelotes, o sentimento de repulsa imbricou em resistência militante. Então eles se tornaram em grupos, surgiram vários grupos que queriam mesmo isso, pegavam em armas, eram treinados, né, em técnicas militares, e eles queriam de fato juntar-se, né, esperavam aquele grande dia em que seria tocada aquela grande trombeta, quem sabe pelo próprio Messias, e todos esses revoltosos, né, se juntariam num grande exército e expulsariam essa corja de romanos opressores, né, que estava tomando conta do país.
Então nós temos os prosternados, né? Ou seja, aquelas pessoas que estavam totalmente esmagadas na vida. Elas ficaram muito susceptíveis a se encherem de raiva e se integrarem a esses grupos militantes. Também existiam aqueles que eram susceptíveis a rompantes ideológicos. É aquela pessoa que aparece alguém e faz um discurso dizendo: olha isso, e a verdade é essa, e o caminho melhor é esse, e o que vai ser melhor para o nosso país é aquilo outro. E essas pessoas rapidamente dizem: não, então eu vou apoiar isso e tal. Pessoas que nem entendiam direito, mas eram susceptíveis a rompantes ideológicos. E existiam também os megalômanos. O que eram os megalômanos? Aqueles líderes mesmo de todos esses movimentos que entendiam assim: eu vim, eu nasci, Deus me escolheu para eu fazer uma grande mudança. Eu vou realmente liderar e vou marcar a história e vou deixar o meu legado. E assim como Judas Macabeus lá no passado, eu agora também, na nossa geração, nós vamos marcar a história de Israel e vamos libertar Israel pela força. Os zelotes em Jerusalém se intitulavam de benfeitores e salvadores da cidade. E o povo oprimido, a sede de justiça, a instigação de sublevação pelos zelotas, tudo isso formava um círculo diabólico de ódio, que de vez em quando explodia em lutas sangrentas. E existiam até ações terroristas, incluindo sequestros, assassinatos, tudo isso. E agora aparece Jesus, e Jesus prega o Sermão do Monte. Jesus não era um chefe de quadrilha, ele não era um revolucionário. O apelo de Jesus contra a violência gratuita aparece nesse Sermão do Monte. Jesus não assume passividade, ele não é passivo diante da injustiça. Não é que ele seja um alienado, nossa, é um fanático religioso, está tudo explodindo no país. Ele diz: não, irmãos, vamos flutuar em cima de uma nuvem, ou vamos aí deixar de lado essa questão. Não é isso, ele não era passivo, não era alienado, mas o que ele traz para a gente é isso: o reino que ele inaugura, cuja graça e poder libertam e santificam a alma dos seus seguidores. Este reino instiga ações construtivas e transformadoras. No Sermão do Monte, Jesus está dizendo: diante de tudo isso que está acontecendo, vamos agir assim. E isso vai ser uma bênção e vai produzir verdadeira transformação. Então esse é o contexto social, político, mas vale a pena a gente olhar rapidamente agora, nesse tempo já finalizando a nossa videoaula, a gente entender o contexto religioso. Entenda isso. O judaísmo no tempo de Jesus é uma religião pujante, é uma religião que controla cada parte da vida. Daniel Oropes diz o seguinte, ele diz: a Torá e os comentários sobre a lei influenciaram todos os aspectos da vida. Deram um significado verdadeiramente religioso ao lar e aos vestuários e alimentação. Elas governavam os relacionamentos humanos na família, no trabalho e na comunidade, assim como os meios através dos quais as ideias eram expressas. Em síntese, colocavam o indivíduo numa estrutura, uma moldura que o mantinha preso desde o seu nascimento até a sua morte, e da qual não podiam escapar sem receber severo castigo, pois desde que a autoridade civil se identificava com a religiosa, a lei secular era simplesmente a aplicação da lei de Deus. Pense nisso à medida em que você lê o Evangelho de Mateus e interpreta também o Sermão do Monte. Essa era a situação de Israel na época em que Jesus pregou o Sermão do Monte. Então existia toda essa tradição, esse corpo teológico, esse corpo da teologia do Antigo Testamento ensinada, de certa forma articulada pelos mestres da lei, pelos doutores, pelos escribas, pelos fariseus, e existia tudo, praticamente todos os detalhes da vida eram regulamentados. Qual deve ser a minha agenda no sábado? Então você tinha uma regulamentação para isso. Como é que eu devo lavar as vasilhas da minha casa? Existia regulamentação para isso, não é? Como é que eu procedo em diante de algumas regras sanitárias? Quais eram as regras sanitárias vigentes? A lei e os mestres da lei e toda a estrutura religiosa de Israel respondia a isso. Se eu tiver uma doença de pele, a lei respondia a isso. Todos os aspectos da vida.
Como é que eu caminho como solteiro? Como é que eu caminho como casado? Como é que eu regulo o meu lar? Como é que eu administro o meu dinheiro? Em todos os aspectos. Então, eu me submetia, ou as pessoas se submetiam a essa lei de Deus. Então, entenda isso. A proposição do judaísmo na época de Jesus era essa proposição que é muito parecida hoje com essa proposição da fé reformada, né? De que todas as coisas têm que ser para o agrado de Deus, e que nós devemos guardar o nosso coração da idolatria, e que nós devemos nos resguardar também de tudo aquilo que nos afaste de Deus. Nós temos aí, de certa maneira, uma geração que tinha sido escaldada pelo que acontecera na época do exílio, né? A Judá foi levada para o exílio por causa da sua idolatria e imoralidade. Então nós temos esses mestres da lei dizendo, não, nós vamos ser zelosos, vamos fazer o que é correto, queremos fazer aquilo que está nas nossas mãos para agradarmos a Deus na nossa geração. E por causa disso, então, naquela época o dia era consagrado pela oração, a semana era consagrada pelo sábado, o sábado era consagrado pelas festas, a sequência dos anos era marcada pelos intervalos do ano sabático e do jubileu. Na sinagoga recebia-se instrução sobre a lei de Deus. No templo de Jerusalém eram oferecidos os sacrifícios de conformidade com as instruções mosaicas em grande quantidade, com grande solenidade, grande pompa. E quando as pessoas chegavam em Jerusalém, especialmente quando se entrava no templo, né, no momento em que se tinha acesso ao templo, o ruído exterior desaparecia e a mente mais obtusa, como diz Daniel Ropes, sentia a proximidade do divino. E assim construído, o templo do Deus único constituía com clareza ou com certeza uma das obras de arquitetura mais portentosas da época, despertando infinda admiração por parte dos judeus. Então esse era o judaísmo do século I. Preste atenção, uma religião teologicamente vigorosa, os pensadores dedicavam a vida a destrinchar a lei, os apologistas respondiam aos detratores do judaísmo, as escolas rabínicas promoviam debates sobre ética e doutrina. Se eles estivessem com aquela mesma dinâmica no nosso tempo hoje, com todo acesso à tecnologia, certamente eles fariam lives, debateriam na internet, teriam um monte de comentários, era isso. E aqueles construtos eram escritos e publicados em compêndios de tradição. Então eles estavam publicando o tempo todo novos conteúdos, novos materiais. Não sei se você percebeu, veja como é próximo daquilo que a gente vê na fé evangélica hoje. Este judaísmo era também missionário, porque aqueles escribas e fariseus não hesitavam em rodear o mar e a terra para fazer um prosélito, como a gente lê em Mateus 23:15. Então a gente, quando pensa no judaísmo no tempo de Jesus, entendamos, não estamos falando de uma religião passiva, de uma religião relaxada, mas de uma religião realmente que tinha singular devoção, vamos dizer assim, muito bem configurada, muito bem estruturada, uma religião viva do ponto de vista do pensamento teológico e também do ímpeto, vamos dizer, inclusive missionário. Mas tinha um problema. Tem um problema nessa religião. E basta você perceber várias vezes Jesus usando uma palavra: hipócritas, hipócritas, hipócritas. O judaísmo era uma religião não adequadamente observada. Esse grande uso, esse uso massivo da palavra hipócritas, nos dá ensejo para afirmar isso. E é digna de nota a fala de Jesus em Mateus 15, 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E sob esta ótica, Jesus não apenas cumpre a lei, mas a incorpora e interpreta neste Sermão do Monte. A gente vai verificar isso, a gente coloca aí no slide as passagens, especificamente aquelas passagens onde Jesus diz: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Este sermão, o Sermão do Monte, institui um programa de vida a ser concretizado. Espera-se que os seguidores de Jesus o pratiquem e, pela sua prática,
publiquem essa renovação radical operada nos que são alcançados por salvação graciosa e poderosa. É isso que Jesus vai ensinar nesse Sermão do Monte. Olha só como o mundo está convulsionado. Olha só como a sociedade está doente. Olha só como as pessoas estão carentes de libertação. As expectativas delas para terem uma vida diferente, para terem salvação, para terem paz nas suas vidas. Então ele diz: vivam desta maneira, de tal forma que vocês serão como um sal para esta terra, serão como luz, vocês serão como aquela cidade que aparece de longe, todo mundo fala, olha que cidade bonita, e as pessoas vão ver suas boas obras e vão dar glórias a Deus que está nos céus. O mundo haverá de ser influenciado por vocês, porque vocês estão caminhando comigo, e a justiça de vocês excede a justiça dos escribas e fariseus. É o que Jesus diz em Mateus 5, versículo 20. A partir daqui a gente pode concluir. Quando a gente olha para o Sermão do Monte, a gente é normalmente encaminhado para o seguinte pensamento: quem é que dá conta de viver essas coisas que Jesus está ensinando no Sermão do Monte? Será que Jesus não exagerou um pouquinho? Não foi muito? Não foi longe demais? Entendam, Jesus jamais foi um sonhador, jamais foi um fanático religioso. Jesus é realista no Sermão do Monte e ele nos convoca a cultivar atitudes e atos consistentes com a vontade de Deus na dependência dele. Ele está dizendo, dependam de mim, dependam do meu espírito e façam, vivam dessa maneira. Ele instiga os seus ouvintes e com isso ele está instigando a nós também a praticar esta vida pela fé. Essa vida pela fé é instalada no Espírito Santo nas nossas almas. O Espírito traz essa vida e instala dentro de nós e nos capacita a glorificar a Deus, participando da expansão do seu reino na nova criação. Muito obrigado por participar desta aula. Você é convidado para continuar estudando o que Jesus ordenou, o Sermão do Monte. Na próxima aula, nós aprenderemos sobre o relacionamento do nosso Senhor Jesus Cristo com o judaísmo. Até lá, que Deus abençoe muito você.